Olá, meu nome é Jéssica e hoje eu vou fazer um vídeo sobre leitura inspecional. Recentemente, gravei um vídeo fazendo uma leitura inspecional aqui no canal, mostrando alguns livros que a gente comprou aqui em casa sobre Santo Agostinho. Fiz essa leitura inspecional para falar com vocês. E, para minha surpresa, algumas pessoas reagiram muito bem a esse vídeo, perguntando também para mim como eu fazia essa leitura inspecional, o que era essa leitura inspecional. Então, eu vou gravar esse vídeo explicando um pouquinho o que é e como eu faço. Também já faço esse adendo de dizer que a leitura inspecional é meio que uma terra sem leis, né? Porque cada leitor vai fazer a leitura de uma forma diferente. Eu vou compartilhar com vocês a maneira como eu faço. Para começo de conversa, o que é leitura inspecional, certo? Quando nós compramos um livro, nós adquirimos um livro, geralmente a gente adquire por área de interesse. De repente eu li um livro de tal autor, gostei dele e vou adquirir mais livros dele. Ou o tema me interessa de alguma forma, vou comprar a respeito disso, vou adquirir esses livros também. Então, e funciona mais ou menos assim. E aí acontece que às vezes a gente, ao comprar um livro, a gente não sabe bem, entende que o título é sobre o tema que eu comprei, mas não sabe muito bem como que vai ser desenvolvida ali dentro essa questão, essa informação que eu busco, né? Então, para isso que serve a leitura inspecional, para te ajudar a compreender quais são os caminhos que o autor traça para a gente, para compreender juntos. Então, é muito interessante porque nos poupa muito tempo na leitura inspecional. Nos poupa tempo até no sentido de analisar se o livro é bom ou ruim, separar mesmo o joio do trigo, como diz Mortimer Adler, que é o autor que pela primeira vez eu vi escrevendo sobre leitura inspecional. Eu conheci esse termo com ele. O livro que tem essa explicação é o Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Eu li sobre isso lá em 2015, mais ou menos, foi quando eu comprei esse livro. E até já tem alguns grifos, umas coisas que eu anotei na época da leitura a respeito disso. Esse livro também é um livro muito bom, como ler livros, que ele passa bastante dicas, assim. Eu não leio ele assim do início ao fim, eu não sigo essa ordem. Eu sigo a ordem da curiosidade, porque ele tem bem os aspectos que ele valoriza no livro, que ele comenta aqui, e eu vou dizer para vocês. Bem, o Mortimer Adler, ele explica o que é a leitura de inspeção e ele vai dizer quais são as formas mais adequadas de fazer essa inspeção. E eu sigo mais essa linha, sabe? Ele divide a leitura inspecional em dois tipos. E o primeiro tipo de leitura inspecional é a leitura de sondagem. Então, você vai fazer uma sondagem no livro, uma vistoria geral nesse livro. Então, ele passa, bem interessante, é um passo a passo mesmo. São tópicos com explicações de como que você deve seguir para fazer essa sondagem. Claro que, como eu falei, você é o leitor, você decide, né? Não é uma obrigatoriedade fazer isso, seguir do início ao fim. Mas ele dá algumas dicas e a gente adora uma dica, né? Então, a primeira coisa que ele fala na parte de leitura inspecional é você ler a capa, a folha de rosto, o prefácio, fazer essa leitura clássica de início, né? No caso, geralmente temos aqui quando a gente abre o livro, deixa eu até marcar aqui para eu não perder as citações aqui, mas quando a gente abre o livro, a gente vai ter uma folha de rosto, né? A folha que vem a seguir. Quando você abre o livro, vai ficar espelhado para vocês, mas dá para entender, né? E geralmente já a seguir vocês vão encontrar um prefácio. Aqui tem o sumário. Aqui tem algumas observações, algum conteúdo escrito até pelo José Munir Nasser, professor. Nossa, maravilhoso. Já dá para tirar muita coisa daqui. Então, até tenho aqui anotado algumas coisas realmente. Então, nessa parte aqui você já pode extrair muitas ideias, são 3 páginas
de comentários a respeito do livro, já ali no comecinho. E aí tem o prefácio do próprio autor, porque o prefácio é escrito pelo próprio, né? E aí ele também vai fazer uma espécie de introdução ao livro. Então, tem gente que prefere pular o prefácio, tem gente que prefere pular os comentários iniciais de alguns outros autores que leram e gostaram, tem algo a dizer, para evitar que sejam, de certa maneira, influenciados pela opinião, né? Mas, assim, dependendo do livro, é claro, eu acho importante mesmo você fazer essa leitura também, para te ajudar para te ajudar a entender a compreensão geral do que o autor está querendo expor ali, né? Mas, como eu falei, cada um é livre, né? Depois, ele pede, né, o Mortimer Adler pede pra gente fazer a leitura do sumário. E aí ele faz uma crítica, né? Porque atualmente os sumários são muito reduzidos. Reduzidos ao ponto de estar escrito assim apenas. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Isso, em livros de literatura, tudo bem, é aceitável. Tem muito livro assim, tá tudo bem. Mas nem todos, inclusive, né? Ele dá um exemplo ali de Milton, o autor do Paraíso Perdido, que ele chegava a fazer no sumário, além do título, uma pequena introdução abaixo de cada título, mostrando mais ou menos ali o que acontecer, né? Qual era as coisas mais importantes daquele capítulo. Então, veja que o autor se dedicava muito a fazer uma condensação dos seus assuntos no sumário. Havia uma valorização disso antigamente e hoje não há mais. Então, ele faz essa crítica. Há raros ainda livros que têm. Então, a esses a gente tem que valorizar e ler o sumário, né? Tanto é que ele faz isso no livro dele, né? O sumário dele é bem especificadinho e isso realmente eu acho muito bacana porque eu vou direto ao ponto das minhas curiosidades. Depois ele fala pra gente fazer uma leitura do índice remissivo, que geralmente fica no final do livro, né? Acho que sempre fica no final do livro, né? Que fala ali, dividido por ordem alfabética, os maiores assuntos, os assuntos que mais encontrados, né? E aí mostra os assuntos e suas páginas correspondentes. Esses dias eu comprei, nós compramos um livro aqui em casa a respeito da história da arte, que também tem um índice remissivo grande, vastíssimo aqui atrás, e como eu tô lendo Platão agora, eu procurei se ele falava de Platão, né? E obviamente que falava, e fala muito. Tem várias páginas dedicadas a Platão aqui, que obviamente eu vou procurar logo, porque me interessa muito esse assunto sobre arte, sobre filosofia. Então vai agregar muito no meu estudo. Depois ele pede pra gente fazer a leitura da contracapa que é aqui atrás, né? E a sobrecapa, também chamada de orelha de livro, né? Sobrecapa aqui, né? Mas essa aqui tem a orelha de livro e é escrita aqui. Que geralmente é uma parte mais de marketing do livro. O autor, ele se esforça para escrever de uma maneira mais condensada o assunto e também o pessoal do marketing vai tentar fazer isso de uma forma mais cativante. Então, ali você já pode ter uma noção se o livro é bom ou ruim, no sentido de o livro vai te agradar ou não, né? Você vai conseguir separar o joio do trigo melhor também por esse aspecto. E depois ele pede para você examinar os capítulos que lhe pareçam centrais ao argumento. Então, por exemplo, aqui no sumário eu posso identificar capítulos centrais. Por exemplo, ele vai depois falar da leitura analítica, que é uma das leituras mais... que é a leitura essencial, por excelência, porque é ali depois da minha inspeção, eu vou fazer essa leitura, eu vou adentrar nessa floresta devidamente. Então, ali é o capítulo central do livro. Então, para mim, é bem importante ver como que ele vai explicar como é a melhor maneira de fazer a leitura analítica. Então, cada livro tem, né, a cereja do bolo em algum aspecto. O autor, ele vai se dedicar a colocar, assim, coisas inovadoras, coisas que ninguém antes tinha dito isso, em algum momento do livro. E geralmente esse momento tem um capítulo também dedicado com um termo, né, que vai trazer isso à tona. Então é investigar esses capítulos importantes no centro do argumento do livro.
E daí também ele fala, nesse tipo de leitura inspecional, no primeiro tipo, folhear o livro. Folhear, olhar assim com um pouquinho mais de calma cada capítulo, ler talvez as primeiras frases, o primeiro parágrafo, fazer uma leitura disso, que você já vai captando ali a ideia, a essência do autor, a forma como o autor escreve, você já vai identificar se esse livro é mais difícil de compreender ou não, sabe? Então, essa leitura é o primeiro tipo, essa foi a que eu fiz nos livros que eu comprei esses dias. Então, esse é o tipo de leitura inspecional 1. O tipo de leitura inspecional 2 é já o nosso chamado leitura superficial. Mortimer Adler usa esse termo propositadamente. E por quê? Propositalmente. Falei propositadamente. Propositalmente ou propositadamente? Depois eu vejo ali. Enfim, então o Adler diz nessa parte, na leitura inspecional 2, que você vai fazer essa leitura inspecional superficial do livro todo. Então, você vai ter que estar disposto a, de repente, pegar e ler esse livro todo, de uma vez. Mas um detalhe, sem parar nas coisas que você não entende. Sem parar. Você não vai ler nota de rodapé, você não vai ler nada, você vai ler de cabo a rabo sem parar. E ele constata que muita gente desiste dessas leituras, acha que nunca vai entender nada e nunca pega de novo para ler, porque para nas dificuldades. Daí ele fala: não pare. Você não entendeu aquela ideia? Vai, continua. Até que às vezes você encontra umas ideias que você compreende um pouco melhor, você consegue compreender um pouco melhor. Não entendeu de novo alguma coisa? Continua. Essa é a ideia que é da leitura superficial. Porque ele diz assim: é melhor que você tenha compreendido 40%, 50% do livro, do que você desista de ler e não deixe sem saber direito o que ele quis dizer com aquilo. Então, porque às vezes pode ser que você retome a ler esse livro um dia e isso vai te ajudar imensamente, você já ter lido isso antes, aí você vai conseguir parar para analisar as coisas que você não entende melhor. Uma segunda leitura vai te ajudar muito, daí depois de ter feito essa leitura superficial. E também vai te fazer decidir se você quer ler de novo ou não, sabe? Você pode simplesmente abandonar a ideia de ler esse livro de novo. E assim, eu pensei, né? Eu lembrei de uma coisa importante, que é meio parecido com a questão da meditação, né? Quando a gente faz uma meditação em cima de algum texto de livros, eu vou dar o exemplo da Imitação de Cristo, né? Ele é dividido em pequenos parágrafos e você pode meditar esses parágrafos. Mas quem já leu sabe, é muito difícil você porque é um livro muito bom. Você lê um parágrafo, antes de querer meditar aquele parágrafo, dá vontade de ler o próximo, dá vontade de ler o próximo parágrafo, o próximo capítulo. A gente não quer parar, né? Então, para fazer uma meditação bem feita, é interessante você pegar um livro que já tenha lido antes. Porque aí você consegue parar e ler aquele parágrafo, aquele capítulo, né? Então, parece assim, aparentemente que a leitura superficial, para mim, essa impressão que ficou, ela tem meio que esse aspecto de você ler ele inteiro e depois, na segunda vez que você for ler, você já consegue ler de modo mais meditativo, refletindo sobre as coisas que você não entendeu. Então, existem esses dois tipos de leitura analítica, leitura inspecional. Então é isso por hoje, pessoal. Espero que eu tenha contribuído. Desculpa qualquer coisa, o jeito que eu falei aí. Mas eu tentei explicar um pouquinho como eu faço, mas vocês podem ver que é totalmente baseado nas ideias de Mortimer Adler, certo? Fica a dica de livro também. Valeu? Até a próxima!